Som. Boa noite, irmãos. Que bom ver a casa cheia e que difícil ver a casa cheia. Difícil porque o tema é polêmico. Vamos orar mais uma vez, antes da gente começar o estudo de hoje. Fechem seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento de estudarmos assuntos tão difíceis, tão polêmicos, que causam muitas vezes, Senhor, que mexem com nossas emoções, talvez por lembranças do passado, talvez por indignação nossa, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos dê da Tua sabedoria, que o Senhor nos dê da Tua graça, Senhor, e que o estudo de hoje sirva, Senhor, para nos moldar, Senhor, servos fiéis a Ti, servos melhores, dispostos a servir o Teu reino, a pregar o Teu evangelho, Senhor, a todas as pessoas. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente iniciou sábado passado uma sequência de estudo. Tá caindo? Sim, tá melhor? A gente iniciou na semana passada uma sequência de estudo sobre seitas e heresias. E a ideia aqui é a gente ficar muito claro que o objetivo não é a gente sentar aqui e bater em cachorro morto. O objetivo não é a gente se reunir para falar mal de outras igrejas. O objetivo não é a gente simplesmente ficar fazendo acusações sem fundamento a ideias, a doutrinas, a filosofias, a religiões. A ideia é que a gente entenda quais são as religiões que se identificam como cristãs, mas que em alguma medida, não compactuam com as Escrituras, e por isso nós não consideramos essas religiões irmãs em Cristo. Então a gente quer diferenciar o que a gente considera a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, de uma série de seitas e heresias que a gente vai identificar aqui ao longo dos estudos, todos os sábados. Algumas vão ser mais simples do que outras, porque talvez não sejam tão comuns de ter relação com a igreja, como a Igreja Batista, por exemplo. Outras vão ser talvez um pouco mais afloradas, porque talvez muitas pessoas tenham vindo de determinadas denominações, como o neopentecostalismo. Então, eu só quero reforçar esses pontos antes da gente começar. Eu vou pedir encarecidamente para que, antes de você fazer um comentário ou fazer uma pergunta, pensa se realmente você está fazendo esse comentário, essa pergunta com um objetivo que glorifica a Deus, e tenta manter as perguntas dentro do tema, porque a gente tem muita coisa para falar. Quase que eu desisti de fazer esse estudo num único sábado, porque é muita coisa para falar, são muitos pontos para abordar, então eu vou tentar seguir uma sequência. E a gente vai poder fazer pergunta, pode fazer comentário, mas tenta só manter dentro do tema para a gente não se perder ao longo do estudo. Acho que é isso. E se alguém hoje está aqui pela primeira vez e talvez nunca tenha vindo à nossa igreja, também fica à vontade para fazer pergunta. A ideia, como eu expliquei, não é a gente falar mal de religiões ou de pessoas fora daqui, mas realmente mostrar o verdadeiro evangelho por meio da palavra de Deus e diferenciar de coisas que não são evangelho, mas levantam essa bandeira. Bom, para a gente começar então esse estudo, eu vou passar primeiro pelo estudo de semana passada, que foi um estudo que o Gui deu, basicamente sobre apologética. Eu quero passar aqui de forma rápida, e eu vou usar para isso o texto que ele usou na semana passada, de 1 Pedro, capítulo 3, a gente vai ler o versículo 15 e o versículo 16, só que a gente vai ler ele em partes. Primeira parte do texto: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí o Gui abordou na semana passada exatamente sobre a ideia de que todo cristão
antes de querer entrar em debates teológicos, antes de querer falar do evangelho para alguém, antes de querer, de alguma forma, fazer apologética, que significa defender a fé, ele tem que antes ter certeza de que ele é de fato cristão, de que de fato o seu coração foi santificado por Jesus Cristo, de que Cristo é o Senhor sobre a sua vida. Se em alguma medida você não tem essa certeza, então não tenha a precipitação de querer falar do evangelho para alguém. Primeiro sonde o seu coração para ver se de fato você é um cristão, para ver se de fato Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Partindo disso, se você tem essa certeza, se você tem essa santificação, aí sim vem o texto, a parte mais conhecida do texto. Então, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aí, o que a gente tem para aplicar disso dentro do tema apologética? Pedro está dando um conselho: esteja sempre preparado. Quando a gente ouve isso, e o Gui até abordou isso na semana passada, a gente pensa, eu preciso conhecer todos os erros doutrinários e todas as heresias para que quando eu encontrar alguém na rua falando uma besteira, alguma groselha, eu possa combater aquela pessoa sabendo no que ela acredita? Não. Você precisa saber no que você acredita. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer bem a Bíblia, e se você conhecer bem o Evangelho e a Bíblia, você vai estar preparado, você vai estar apto para lidar com a grande maioria das heresias. Claro que é importante, sim, se você em algum momento for um apologeta, no sentido de ir para debates públicos e tudo mais, você conhecer o tema que você vai tratar. Mas para o cristão, membro da igreja, que não é um apologeta público, não é uma pessoa que vai a debates, mas é um cristão que vive num mundo de não cristãos, num mundo caído, você é chamado a conhecer o evangelho que você acredita. E quando a gente diz conhecer o evangelho, irmãos, estar preparado para falar da sua fé. Não sei se você já fez isso, mas um bom exercício é você ensaiar na frente do espelho. Como você falaria do evangelho para alguém? Você já fez esse exercício de se colocar à prova falando do evangelho para saber se você tem clareza, se você vai saber explicar com clareza aquilo que você acredita, sem ofender, sem atacar, sem tentar usar palavras duras, mas de forma amorosa e misericordiosa, falar do evangelho, falar do pecado, falar da redenção, falar da condenação eterna? Então, quando Pedro fala esteja preparado, é nesse sentido. Saiba dar razão da sua fé. Saiba explicar para alguém no que você acredita, qual é a sua fé, quem é o seu Senhor e o seu Salvador. E aí a pergunta final é como a gente faz isso? E Pedro também responde no verso 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que Pedro está falando aqui? Olha, se forem te acusar de alguma coisa, que não seja uma acusação de mau procedimento, de ser grosseiro, de ser aquelas pessoas que fazem barraco, que dão mau testemunho de Cristo, que vão falar do Evangelho e ofendem as pessoas. Não, não, não. Se as pessoas forem falar mal de você, que elas fiquem envergonhadas porque elas vão estar mentindo a respeito do seu bom procedimento. Então, fale do Evangelho, dê razão da vossa fé, como? Com mansidão, temor e de boa consciência. Essa é a forma que Pedro nos orienta a fazer isso. Então, quando a gente fala de apologética, que é basicamente o que a gente quer estudar aqui quando a gente estuda seitas e heresias, é como eu defendo a fé, a verdadeira fé, a fé bíblica, frente a essas heresias, frente a essas ideias que não são bíblicas, e a maneira que eu vou fazer isso. A gente não vai entrar muito em conceitos apologéticos, mas a gente quer realmente passar em cada uma dessas heresias e mostrar como elas se diferem do verdadeiro evangelho. E aí, só para a gente finalizar esse ponto de apologética, eu acho que é um ponto que precisa ficar bem claro, é que quais são as formas da gente fazer apologética, né? Quais são as formas que você, cristão, vai defender a fé? A mais comum, e a que todo cristão é chamado a fazer, é a apologética evangelística. Quando você vai falar do evangelho para uma pessoa,
aquela pessoa talvez levante objeções, talvez ela fala sobre a crença dela, talvez ela seja espírita, ateu, católico, judeu, islã, enfim. Independente da religião dele, ele pode levantar objeções e todo cristão é chamado a fazer apologética evangelística, que é você falar do evangelho para aquela pessoa. Então, saber lidar com essas objeções e, para isso, principalmente, você precisa conhecer a sua fé. A segunda forma de fazer apologética é a chamada apologética pública, que são os debates, né? Então, na semana passada, alguém, acho que foi o André, perguntou sobre os debates de Facebook. Muitos deles são pecaminosos, muitos deles é o que o Gui falou, às vezes a pessoa fala aquilo no Facebook, mas não teria coragem de falar frente a frente com a pessoa. Mas o debate público, ele é aceitável, ele tem a forma correta de ser feita. O Vitão é formado em debates e no YouTube tem muitos debates bons e você, assistindo esses debates, você consegue ser muito edificado, aprender muito sobre o verdadeiro evangelho, enfim. Tem muito a se acrescentar por meio do debate público e aí é para realmente pessoas que eu vejo com dom para isso. Que conseguem não só manter a calma e trazer argumentos sólidos, mas realmente ter o objetivo de ganhar o seu oponente no final das contas, e não simplesmente de ganhar a discussão ou parecer vitorioso num debate. E a terceira forma é a apologética de púlpito, algumas chamam de apologética pastoral, que é realmente quando a gente se reúne como igreja para estudar assuntos que são relacionados à defesa da fé, que é o que a gente está fazendo aqui por meio de perguntas, por meio de um estudo conduzido. E aí, em todas elas a gente é chamado a fazer isso com misericórdia. Eu vou bater nisso do começo ao fim, porque no final eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu venho desse meio neopentecostal e, enfim, a minha mudança desse processo de sair da igreja neopentecostal e de conhecer o verdadeiro evangelho foi bem conturbada e foi muito por falta de, muitas vezes, agir sem misericórdia com as pessoas que ainda estavam lá. Então, é um ponto que realmente a gente tem que entender e fazer de forma que Deus seja glorificado em tudo isso. Bom, vamos seguir então. Para a gente falar sobre seitas e heresias, a gente precisa saber o que é uma seita. Aqui eu trouxe um conceito padrão de seita. Seita é um termo derivado do latim, significado seguidor. Mas a compreensão mais correta é a seita. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca da doutrina principal. Então é como se fosse uma ideia secundária que surge de uma ideia principal. E o que essa ideia faz? Ela é sectária, é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita, e uma seita pode também ser considerada uma divisão. Ela surge de uma ideia principal e traz ali alguma divisão, uma facção, gera um partido. Então a ideia de seita é um grupo de pessoas que abraçam, eu vou trazer aqui as características de seita, mas determinada ideia, uma nova ideia, alguma coisa que vinha de uma ideia principal e dividem esse grupo com seguidores, com pessoas que aderem também a essa mesma ideia. Então vamos ver aqui, para ficar mais claro isso, características de seitas relacionadas ao cristianismo. Vamos olhar essas características para a gente saber olhar para uma coisa e falar, isso é uma seita, e depois a gente vai falar sobre heresia. Uma das primeiras e principais características de seitas relacionadas ao cristianismo são novos modelos de autoridade. A Igreja de Cristo, e desde os apóstolos e o remanescente fiel que Deus preservou em toda a história, sempre teve clareza de que a Bíblia era a única autoridade de fé sobre a Igreja. No meio do caminho foram surgindo diversas vertentes, como o catolicismo, que instituiu o papado, depois teve o surgimento da Igreja Ortodoxa, teve o surgimento do islamismo, e várias vertentes foram saindo debaixo do cristianismo, e na grande maioria deles, o principal motivo é porque tirava-se o critério de autoridade. Quem é a autoridade? Bíblia? Não, pera, é Bíblia mais alguém, Bíblia mais alguma coisa, Bíblia mais uma revelação, Bíblia mais alguma coisa, que era acrescentada à autoridade do grupo religioso, e isso formava um segundo grupo, uma seita, que se dividia do primeiro grupo. Então, um dos principais pontos de divisão que gera uma seita é o abandono da autoridade das Escrituras. Uma segunda característica muito forte que está relacionada a isso é uma nova maneira de interpretação das questões básicas e essenciais do cristianismo.
Existem pontos de doutrina que são aceitáveis ter discussões. Quando a gente senta para falar de teologia aqui na igreja, vai ter um irmão que vai acreditar numa coisa relacionada, por exemplo, à escatologia. Vai ter um irmão que vai acreditar em alguma coisa relacionada à ordem da criação. Enfim, coisas que ali você consegue, de alguma medida, entender que não são assuntos tão essenciais. Só que, em determinada medida, vão ter assuntos que não são discutíveis. Se sentar um irmão aqui comigo e depois de tudo e falar assim, Renan, sabe que esse negócio de trindade para mim não cai bem? Eu acho que só existe um Deus, é só o Pai, o resto não é Deus, Jesus não é Deus, o Espírito não é Deus. Cara, não, então pera, então você não é irmão na fé. Alguns assuntos são essenciais da fé cristã, eles são carregados ali. Uma das formas dos primeiros cristãos definirem quais eram essas questões essenciais é o chamado Credo dos Apóstolos. Se você não conhece esse documento, leia. É basicamente um credo, uma confissão do que você precisava crer para ser considerado cristão. Então, uma seita surge quando você começa a interpretar essas questões que são consideradas essenciais. Eu vou falar um pouco mais de quais são essas questões, mas só para a gente entender que quando chega alguém com uma nova revelação, uma nova interpretação, querendo apresentar uma ideia diferente para um conceito já essencial, uma coisa muito discutida hoje nos seminários, no meio acadêmico, é uma questão chamada nova perspectiva de Paulo. Então eles criaram uma nova forma de interpretar as cartas e os textos de Paulo na Bíblia. E a partir dessa nova perspectiva, é como se você pudesse tirar ali novas revelações, enfim, novas interpretações bíblicas. E isso basicamente gera outro evangelho, gera outra visão de igreja, gera outra ideia de cristianismo. E daí surgem uma série de erros que vão chegando a heresias e depois viram uma seita. Eu vou mostrar ali a ordem normalmente de como isso acontece. Exclusivismo doutrinário, religioso e espiritual. Isso é uma característica muito forte de seita. Se alguém já pertenceu a um grupo nesse sentido, vai identificar isso de forma muito clara. Você não pode ouvir líderes de outras religiões, você não pode estudar com pessoas de outras religiões. Eu cheguei à fé reformada por meio do Gui. A gente é amigo de infância, ele era muito próximo do meu irmão e se conhece desde criança. E depois de um tempo que eu vim de uma igreja chamada Sara Nossa Terra, uma igreja neopentecostal, e depois de um tempo que a gente começou a falar mais sobre essa questão de doutrina reformada, ele começou a falar mais disso para mim e para o meu irmão que estava na Sara Nossa Terra, ele chamava a gente para estudar a Bíblia junto com ele. Mano, vamos estudar a Bíblia? E aí eu falava, mano, não posso. Eu não posso estudar a Bíblia com alguém que não seja da minha igreja. Isso não é permitido. Então, essa marca do exclusivismo doutrinário, espiritual, pedir orientação para o pastor de outra igreja, pedir para que pessoa de outra igreja ore. Eu lembro que uma vez eu fui não lembro como chama isso, na Sara Nossa Terra chamava célula, mas era um grupo da Assembleia de Deus que tinha na casa de uma pessoa, eles se reuniam lá para orar e tal, e aí tinha um momento lá de abrir... Como? Isso. E aí eu estava na casa da minha cunhada na época, ela falou assim, vai ter um negócio aqui na casa da minha avó. Eu falei, putz, não posso participar, né? Aí vou ficar quieto lá. E no final ainda o meu irmão levantou e começou a profetizar um monte de coisa. Eu falei, nossa, se meu líder sabe disso, eu vou ser expulso da igreja. Então, essa ideia de exclusivismo é muito forte nesse modelo de seita. Então, é muito fácil de identificar isso. Quando você vai falar com alguém que se considera cristão e a pessoa fala, não posso falar com você disso porque você não acredita na mesma coisa que eu, você já fala, caramba, provavelmente esse cara é de uma seita, de uma igreja que tem essas características de seita. Autoritarismo religioso e espiritual. Lembra que eu falei, meu líder não pode saber disso. Isso era uma coisa muito comum na Sara Nossa Terra, mas muitas igrejas têm isso. De você prestar contas a uma liderança espiritual, uma autoridade espiritual, onde tudo que você faz, seja no seu trabalho, seja a pessoa que você vai namorar, o seu marido, sua esposa, na sua faculdade, tudo você tem que prestar contas. Eu lembro que até a faculdade que as pessoas iam fazer, eu tinha que intervir. Eu cheguei a ser líder nessa igreja, eu e a Ju, a gente era diácono lá, e a gente tinha uma equipe de mais ou menos, na época, 70, 80 pessoas, e aí as pessoas chegavam... Tenho vergonha de falar. As pessoas chegavam e falavam assim, líder, que faculdade que eu faço? Eu falava, sei lá, escolhe aí.
Só que tinha algumas que não podia, teologia era uma delas. Então, um modelo meio bizarro, assim, meio... enfim, escravizador. E a questão do autoritarismo espiritual é muito forte, porque ele impede as pessoas de pensarem pelas suas próprias cabeças. E assim, não é que você quer saber a opinião de alguém que é mais maduro na fé. Você depende da decisão dela para realmente poder tomar aquela decisão. Fiéis com dependência espiritual de seus líderes. Então é a mesma coisa. Se eu tenho autoritarismo, eu tenho pessoas que são dependentes desse modelo. E isso é uma coisa também um tanto quanto bizarra, porque as pessoas elas realmente viram escravas daquele modelo religioso, espiritual, onde se ela não tem uma orientação sobre aquilo, ela desanima, ela esfria na fé. Então você precisa estar o tempo todo gerando ali algum conteúdo, entretenimento e coisa para gerar dependência cada vez mais desse modelo. Outras coisas, um outro ponto muito forte. Fonte de conhecimento e revelação extra-bíblica. Algumas seitas, isso é muito comum no adventismo, no mormonismo, você tem uma outra revelação, no Islã também, além da Bíblia. Então você tem um segundo livro que é colocado como coigual com a Bíblia, e esse segundo livro traz também revelações, traz também ensinos e doutrinas que fazem parte desse modelo de religião. E aí você gera esse problema, porque além de você abandonar a autoridade das escrituras que a gente falou lá no primeiro ponto, você gera uma outra fonte de conteúdo. E muitas vezes, eu tenho amigos que saíram de uma igreja batista e foram para uma igreja adventista, porque um colega meu, ele era músico, e ele fez isso e falou, não, é que aqui eu recebi uma proposta melhor, eu sou músico para tocar na igreja. Eu falei, cara, mas você não percebeu nenhuma diferença doutrinária? Ele falou, só a questão do sábado, mas nada demais. Então, assim, é um ponto que às vezes a pessoa está lá na igreja, ela nem olha tanto para essas questões, mas é um ponto que mostra que esse segundo livro não é aceito por toda a comunidade cristã, é algo exclusivo daquele grupo religioso. Então, se é algo exclusivo deles, provavelmente ali já é uma sectarização, já é uma seita se formando ou formada. Novas verdades adaptadas do modelo religioso, ao modelo religioso de seita. Então, eu lembro que eu estava preparando aqui, e aí, conversando com a Ju, ela até falou assim, amor, mas fala sobre estudar a Bíblia. Eu falei, mas na Sara Nossa Terra a gente estudava muito a Bíblia. Tinha pessoas que liam a Bíblia 3, 4 vezes por ano. E aí você fala assim, como é que eu vou falar para essa pessoa que ela precisa ler a Bíblia? Ela já lê a Bíblia. Qual que é o ponto? O ponto é que ela sempre lê a Bíblia aberto a criar novas revelações para aquilo que ela já acredita. Então ela recebe um modelo de visão da igreja e ela precisa ler a Bíblia, encontrar pontos que casam com essa visão, e a partir daquilo ela ainda fala, nossa, Deus falou comigo, eu estava orando, estava lendo a Bíblia, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Então, muitas vezes, essa adaptação da verdade é o que a gente chama de pegar um texto, tirar do contexto e falar uma coisa que não tem nada a ver ali com o texto real que deveria ser ensinado. Então, isso é uma característica bem forte de você usar, às vezes, a própria Bíblia para distorcer a verdade. Uma rejeição à ortodoxia. Então, eu lembro que assim, eu não fazia ideia da história da igreja. Eu lia Atos, e eu não sabia como, mas parecia que tinha tido um estalo de dedo e chegou na Sara Nossa Terra. Então, eu não tinha noção do que era ortodoxia, do que era a história da igreja, do que a igreja e os cristãos ao longo da história tinham passado para que o evangelho chegasse até a gente hoje. E eu não sabia quais eram esses pontos essenciais da fé, como a doutrina da salvação, a trindade, a autoridade das escrituras. Então, essas doutrinas essenciais, a ortodoxia, muitas vezes ela é rejeitada por esse grupo de seita, ela não é nem citada, e quando citada ela é colocada como um alvo de ataque. Terminando, penúltima, dependência psicológica e emocional, o que a gente chama de lavagem cerebral. Irmãos, para a gente que está de fora, hoje, é muito fácil você olhar e falar assim, é lavagem cerebral. Só que quando você está lá dentro, você não percebe o que é uma lavagem cerebral. Só que, de fato, você mexe tanto com as emoções e com o psicológico das pessoas, que a pessoa ela realmente se vê transformada. Ela acha que ela morreu e nasceu de novo.
E aí você junta isso com um texto da Bíblia que fala que para você ser salvo você precisa morrer e nascer de novo, e essa pessoa ela acredita que ela passou por um processo de conversão. E isso é comum em muitas religiões. O Espiritismo faz isso de uma forma, igrejas neopentecostais fazem isso de uma forma, enfim, cada seita ela tem uma forma que a gente chamaria de um ato de passagem, que é quando a pessoa deixa de ser quem ela era e se torna agora um membro daquela seita. E esse ato, normalmente, ele gera algum tipo de dependência psicológica emocional. Ele não é como a conversão onde Deus te mostra os seus pecados, arranca do seu peito um coração de pedra, coloca um coração de carne e de fato você entende o evangelho das Escrituras. Você de alguma forma acha que passou por uma mudança, mas você está vivendo de acordo com as regras agora daquela seita. E isso não tem nada a ver com conversão. A gente... no meio neopentecostal é muito comum isso em diversas igrejas, finais de semana, retiros, onde você vai para inaugurar a sua membresia na igreja. E nesse final de semana, seja encontro com Deus em muitas igrejas, em outras, na sala chamava revisão de vidas, enfim, você vai passar por uma série de pregações que vão ali ao longo do dia te martelando o dia inteiro, até que você saia de lá moldado às ideias e ao conceito da igreja. E assim, uma das coisas que a gente fazia de maior apelo emocional era colocar pessoas na frente, imagina eu chamo aqui 10 pessoas que faziam parte da estrutura, colocava no peito dessas pessoas um papel colado, escrito pai, mãe, irmão, e na hora de falar sobre perdão e mexia muito com as emoções, eu falava, vem aqui abraçar seu pai e fala para ele tudo que você quis falar a vida inteira. Vem aqui falar para sua mãe. E aquilo trazia um descarrego emocional que, nossa, aquilo era uma choradeira e, assim, era uma bagunça e a pessoa saía de lá consternada emocionalmente, psicologicamente, porque ela entendia que ela tinha liberado o perdão do pai dela, mas ela não tinha chamado o pai dela depois para conversar e realmente entender os problemas que ela teve com o pai dela na infância. Então, você gerava essa dependência emocional de uma forma até... Depois você olha e entende e fala, caramba, como isso é maldoso você fazer isso com uma pessoa, porque você está escravizando aquela pessoa emocionalmente, e achando que ela de fato mudou alguma coisa na vida dela, mas depois traz até problemas, enfim. E por último ponto, isso é comum em todas as seitas, uma forma de salvação ou recompensa por obras. Faça isso e você será recompensado. Isso toda seita tem. Uma lista de regras, uma lista de afazeres, uma lista de coisas que você precisa fazer para receber algum tipo de recompensa. Todas as seitas, todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, elas pedem que você faça algo para que você receba algo. O cristianismo é a única religião que vai falar, olha, você não precisa fazer nada. O Criador de todas as coisas já fez tudo por você. Esse é um dos principais fatores que você diferencia o cristianismo de qualquer heresia, de qualquer seita. Ele não pede que você faça obras para que você seja salvo. A salvação ela é de graça. Irmãos, eu estou tendo que falar de seitas e heresias porque esse é o primeiro estudo, tá? Depois os outros a gente só vai focar nos temas. Eu já vou entrar mais especificamente no neopentecostalismo. O que é uma heresia? Vamos lá, heresia é uma interpretação, uma doutrina ou um sistema teológico rejeitado, colocado como falso pela igreja. Isso é um consenso histórico, mas não é só algo relacionado à igreja, relacionado à filosofia, à política. Em todas as faculdades de pensamento, você tem ali o conceito de heresia presente. E é uma ideia normalmente rejeitada pela maioria. É também uma teoria, doutrina, ideia, prática ou pensamento que nega ou contraria uma doutrina considerada essencial e já estabelecida. Ou seja, você pega algo que já é aceito, contraria essa ideia e cria ali uma polêmica, normalmente é onde surge a divisão e nasce uma seita. Outro ponto de uma heresia. Heresia é diferente de erro teológico. Isso é muito importante a gente falar aqui. Como eu falei com vocês, numa conversa entre irmãos, podem ter diferenças teológicas. E aí o cara que é pós-milenista vai falar para o amilenista que ele está errado. Só que eles ainda são irmãos na fé. Agora, um cara que acredita na Trindade, um cara que não acredita na Trindade, eles não são irmãos na fé. E isso a gente precisa ter por clareza. Existem heresias e existem erros doutrinários. Eu posso considerar um amilenista herege? Não, ele não está negando as questões essenciais da fé. Ele está negando
ele diverge de mim da forma como acontecerão as coisas no fim dos tempos. Mas a gente entende que no final todas as coisas essenciais acontecerão de forma coigual. Então a gente não vai falar que ele não é meu irmão em Cristo por causa disso. Agora, a heresia é aquilo que a gente coloca como algo realmente divisor. Olha, eu não compactuo com isso que você acredita, e isso é algo que eu não aceito como alguém que possa ser considerado um irmão na mesma fé, no mesmo Deus que eu creio. Outro ponto sobre heresia. Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que uma heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então, aqui é para a gente entender como surge uma seita, qual que é o processo. Normalmente, começa com um erro doutrinário, esse erro ele caminha para se tornar uma heresia, ele se torna uma heresia, uma ideia que já diverge das questões essenciais, e aí essa ideia começa a ganhar seguidores, e porque ela ganhou seguidores, ela se torna uma seita. Irmãos, não sei se vocês vão se lembrar, lá em Atos tem uma passagem, tem um texto, que o movimento cristão começa a crescer muito, se eu não me engano é Atos 5, o movimento dos apóstolos começa a ganhar muita força, e com isso os fariseus e os mestres da lei começam a ficar escandalizados. Eles já tinham mandado bater nos apóstolos diversas vezes, já tinham mandado eles pararem de pregar o evangelho, eles não paravam. E aí Gamaliel, muito conhecido por ser aí mestre de Paulo, se reúne com esse grupo e fala, olha, seguinte, vamos deixar acontecer, e se esse grupo tomar força, significa que esse grupo é de Deus, porque se algo cresce é porque Deus deixou crescer, Deus colocou a mão ali. E se algo não é de Deus, Deus não vai deixar crescer. E eu estou usando isso porque muitas vezes a gente tem na cabeça de que se uma ideia começa a tomar força, essa ideia está certa. E isso não é verdade. Pensa que o nazismo foi uma ideia terrível que tomou força em toda a Alemanha. O comunismo é uma ideia muito aceita, o marxismo é uma ideia muito aceita, e são ideias terríveis. Então, quando a gente olha para uma ideia, não é porque ela tem muitos seguidores que essa ideia é correta. E aí é exatamente aí que surge o conceito de seita. Então, a ideia de seita ela não está relacionada a ter seguidores, e esses seguidores tornam aquela ideia verdadeira, mas a ideia de seita está justamente na ideia de um grupo que abraçou uma heresia e se dividiu da verdadeira doutrina. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Comentário? Não? Ótimo. Mais fácil assim. Vamos entrar no tema então de hoje. Primeiro, a gente precisa diferenciar pentecostalismo de neopentecostalismo. E isso é essencial. Por quê? Porque o movimento pentecostal, ele é um movimento que tem ali alguns pontos, eu vou falar esses pontos, mas que eles não abandonam questões essenciais da fé. O movimento neopentecostal, que é o que a gente está falando hoje, abandonam esses pontos, que a gente vai tratar cada um deles, e a gente vai entender por que ele é uma heresia ou não. Então, primeira questão, o neopentecostalismo ele surge na década de 50, ele é um movimento carismático que vem de igrejas, às vezes até batista, igrejas independentes. Na sua grande maioria, quase que 99% eram arminianos, então eles não eram calvinistas, eles eram arminianos, mas arminianos tradicionais, então eles não negavam a salvação por meio de Jesus Cristo, eles apenas entendiam que o homem de alguma forma tinha uma certa participação nessa salvação, mas que ela ainda ocorria por meio de Jesus Cristo. Então eles não negaram as questões da Trindade, da autoridade das Escrituras, da salvação por meio de Cristo Jesus. Eles simplesmente já tinham alguns pontos que a gente considera errados doutrinariamente, e eles abraçaram um movimento chamado de movimento carismático. Isso começa mais forte nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil. E esse movimento carismático, alguns vão falar que nos Estados Unidos começou na década de 30, tá? Tem uma diferença aí quando a gente vê os dois pontos, mas o ponto é, o que é esse movimento carismático continuista? Eles entendem que os dons,
os milagres que aconteceram no Novo Testamento, eles não são coisas que deveriam ter acabado e que Deus continuava a se manifestar por meio de coisas sobrenaturais e extraordinárias. Então, algo que não se via mais na história da igreja por muito tempo, que era hoje muito comum aqui no Brasil, a questão do dom de línguas, né? Você falar línguas estranhas, você acreditar em dons e curas e milagres. Essa questão de sobrenatural, ela começa a tomar forma e ela é considerada algo relacionado ao Espírito Santo, né? Surge também o termo batismo no Espírito Santo de uma forma mais exaltada. Eles trazem esse conceito da Bíblia como sendo uma manifestação sobrenatural, mas ainda muito diferente do que a gente vê hoje, tá? Quando eu falo esses termos de batismo no Espírito Santo, de milagres, de dons, até dons de línguas, não é da forma que a gente vê hoje na igreja, gente rodopiando. O movimento carismático começa com realmente uma seriedade bíblica muito grande em cima desse assunto. Se eu não me engano, na década de 50 ainda, 1955, surge o primeiro seminário pentecostal. Então eles não abandonavam o estudo, eles simplesmente entendiam que isso eram coisas que deveriam continuar. Hoje existe até um livro chamado Pentecostal Reformado, que é basicamente pessoas que vêm desse meio pentecostal, continuam com essa ideia carismática continuista, mas voltam para a questão da salvação calvinista. Então, e até outros pontos da teologia reformada. Então, esse movimento pentecostal é considerado um movimento muito sério, só que ele é conhecido na história como a primeira onda do pentecostalismo, né? Depois vão vir outras ondas, mas o ponto que a gente precisa ressaltar sobre eles possuem zelo pela doutrina, pelas escrituras e pelas questões essenciais da fé. Eles não abandonaram isso, e esse movimento ainda existe hoje. Existem igrejas pentecostais no mundo inteiro que são igrejas consideradas igrejas sérias, mas que vão ter divergências teológicas. Se eu sentar com um irmão desse para conversar sobre teologia, eu vou divergir dele diversos pontos, mas ele ainda vai concordar comigo que a salvação ela ocorre por meio da fé em Jesus Cristo. Ele vai concordar comigo que a Bíblia é a única autoridade sobre a igreja, ele vai concordar comigo sobre a Trindade, ele vai concordar comigo sobre a igreja de Cristo Jesus, a igreja universal, né? A igreja de Cristo espalhada por toda a terra, enfim. Nas questões essenciais ele vai concordar comigo, a gente vai ter divergência em pontos teológicos, mas não significa que essas pessoas não são salvas, que elas abandonaram o Evangelho. E eles é um grupo que tem muito zelo pelo evangelismo e e por missões. Você deve saber, não sei se você já viajou para interiores, para cidade muito afastada, mas tem cidades, a cidade da minha sogra, da mãe da Ju, é uma delas. É a última cidade de Minas Gerais antes de chegar na Bahia, chama esqueci o nome da cidade. Não, acho que não é Montes Claros, é Montezuma, é depois de Montes Claros. É uma cidadezinha, sei lá, tem 300 habitantes. E tem uma igreja, Assembleia de Deus lá. Então, assim, isso é muito comum nessas cidades muito pequenas. Por quê? Justamente por causa dessa sede deles de falar do evangelho, de missões. Claro que por não haver um acompanhamento teológico, muitas dessas igrejas acabaram se tornando neopentecostais, mas a gente precisa fazer essa separação. Quais são as principais divergências, então? O neopentecostalismo ele vai surgir praticamente 20 anos depois, e ele vem considerado como a terceira onda do pentecostalismo. E esse é um dos maiores problemas do pentecostalismo para mim. Ele abre uma porteira que é muito difícil você fechar, que é a porteira da ideia de novas experiências com Deus. E por meio dessa ideia de novas experiências, surge pessoas falando que tiveram novas revelações. Isso vai se agravando até chegar em heresias. Então, considerada historicamente a terceira onda do movimento pentecostal, surge a ideia do neopentecostalismo, que é conhecido também como movimento hipercarismático. Por que hipercarismático? Porque aí essas coisas que a gente falou como dons miraculosos, espirituais, eles começam a se intensificar e ficar realmente algo muito excessivo, de forma que a doutrina, o ensino e as questões essenciais da fé são deixadas de lado e o foco fica apenas no carismático. Então, abandona-se o zelo pela doutrina, abandona-se o zelo pela Bíblia, pelo estudo das Escrituras, pela capacitação, e vai começando a abraçar mais a questão da experiência. Eu lembro que uma das doutrinas mais ensinadas
na Sara Nossa Terra era a questão da experiência. Você precisa ter experiência com Deus. Você não precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia é bom, mas você precisa ter experiência com Deus. A gente fazia eventos de ficar 24 horas orando seguido e derramava óleo em todo mundo e fazia um monte de coisa e tal. Porque a experiência, aquele negócio ali emocional e de você guardar era o que realmente ia te fortalecer a fé. Então, foca-se muito mais na experiência, abandona-se a doutrina e isso vai se intensificando de uma forma muito grande. E aí, um ponto que eu coloquei aqui é que o movimento neopentecostal ele recusa a teologia. Isso é muito comum em movimentos, em seitas em geral e no movimento neopentecostal. As igrejas neopentecostais recusam a teologia. Talvez você já tenha ouvido isso. A letra mata, o espírito vivifica. Você não pode estudar, porque estudar vai te levar a ficar fraco na fé. Isso é um termo muito comum. Olha, quando você começa a estudar muito teologia, você esfria na fé. Você não pode ser esse cara frio na fé. Vai com calma, irmão. Estuda menos. Lê menos a Bíblia. Lê menos livro. Isso vai te deixar meio frio. Vai te deixar meio cético. Não, mas peraí. Estudar a Bíblia faz mal? Então, essa ideia do movimento neopentecostal, ele já é essencialmente errado. E ele começa também a se expandir de forma que o fiel de uma igreja, de uma seita, ele não pode estudar teologia. E isso no movimento neopentecostal é muito forte. O Edir Macedo, ele tem um livro, esqueci o nome do livro agora. É um livro. É um livro que você, não sei quantos motivos para não estudar teologia, alguma coisa assim. Que é basicamente, ele se coloca como um doutor em teologia, e ele diz que você não deve estudar teologia. Então, assim, você vê como realmente é um negócio de escravizar. Olha, eu sou o detentor do conhecimento e você não pode conhecer. Porque se você conhecer, você vai me questionar. Então, isso é algo muito comum nessas igrejas, na nossa terra. Como líder, a gente era orientado a realmente não recomendar ninguém fazer teologia. E sempre que alguém falava, não, mas eu quero muito fazer teologia, a gente falava, sabe aquele fulano de tal? Todo mundo fala mal desse fulano de tal na igreja. Sabe ele? Então, esse fulano de tal estudou teologia. Aí, não, então não vou fazer teologia. Isso é muito comum dentro das igrejas neopentecostais. A não ser que seja um seminário exclusivo da igreja que você só vai aprender doutrinas daquela igreja. Aí sim você pode fazer lá dentro, com as ideias deles e tudo mais. Então, essa é uma das características muito fortes do movimento neopentecostal, bem diferente do movimento pentecostal que teve esse objetivo de estudar. Hoje você vai lá na Rua dos Crentes, né, na Conde, e tem lojas lá que são ainda muitas lojas, poucas são lojas sérias lá. Mas tem lojas ainda que você vai lá e você vai encontrar o cara que é vendedor de livro, o cara é pentecostal, o cara é calvinista, o cara lê mais livros do que eu vou conseguir ler minha vida toda, ler num ano. E assim, ele fala, cara, e aí, tal, não sei o quê, você está estudando, você está lendo, vou te recomendar esse, lê aquele e tal e tal. Então assim, o movimento pentecostal está totalmente descorrelacionado dessa ideia de não poder estudar. Como neopentecostal, eu só ia na Rua dos Crentes para comprar óleo. Então, você vê a diferença. Nunca comprei um livro. Enfim, e outra coisa do movimento neopentecostal é porque ele nasce realmente do movimento pentecostal justamente por essa abertura. O movimento pentecostal ele abre uma porta que é muito difícil fechar, e aí o movimento neopentecostal surgiu disso e vai se agravando aí numa teia sem fim. Pode falar. Novo. Como se fosse um novo pentecostalismo, tradução mais literal. Bom, vamos entender então exatamente o que é o movimento neopentecostal. Ele é, como eu falei para vocês, a terceira onda do movimento pentecostal, surge na década de 70. Ele nasce com uma ênfase exacerbada na experiência sobrenatural, ou seja, profecias, revelações, cura, libertação, quebra de maldição, algo experimental, algo realmente muito mais humano, muito mais psicológico e emocional do que algo que vai te instruir, te capacitar e te discipular. O discipulado nas igrejas neopentecostais, ele é muito mais um momento de algo sobrenatural relacionado a algo estratégico do que algo meramente ali de você sentar e aprender e estudar a palavra. Então, a questão do movimento neopentecostal está relacionado normalmente à experiência sobrenatural.
Um movimento que cresceu rejeitando o ensino e o estudo da teologia, abrindo portas para novas doutrinas e novos ensinos. À medida que eu proíbo as pessoas de estudarem e que eu ensino elas que elas precisam buscar experiências, as pessoas começam a buscar novas ideias, novas revelações, e aí surge uma série de igrejas neopentecostais. Por que eu considero muito difícil falar da igreja neopentecostal? Quando eu falo de neopentecostal, você pensa em quantas igrejas? É muito difícil, é diferente falar de Mormon. Você tem uma igreja. É diferente falar de Adventista. Você tem uma principal igreja. Tem outras e tal, mas a principal é uma. Quando você fala do movimento neopentecostal, você vai desde o Universal do Reino de Deus até essas igrejas como Está na Nossa Terra, como Renascer, que são igrejas ali extremamente avivadas e carismáticas ali, se posso usar esse termo. Então, como que eu vou encaixar tudo isso dentro de um grupo chamado neopentecostal? Isso faz esse grupo ficar gigante e eu tenho que entender por que cada uma dessas igrejas se afastou do verdadeiro evangelho. Então, isso surge por quê? Porque eu proíbo a ideia de um estudo bíblico, de um estudo doutrinário, de um estudo ortodoxo. Eu abro a ideia para novas revelações. E aí, a cada semana, aparece alguém falando: eu sou um apóstolo, eu tive uma nova revelação. E agora eu vou criar uma nova seita, uma nova igreja, eu quero seguidores. A igreja mundial, ela veio da igreja universal. Por quê? Porque o Valdomiro, ele era um pastor da igreja universal. E ele, em determinado momento, discordou do Edir Macedo e decidiu criar a sua igreja. Como ele já era conhecido na igreja, ele levou muitos seguidores. E eu estava até vendo um vídeo do Iago Martins sobre neopentecostalismo. E aí ele cita, que é terrível citar um cara desse, mas ele cita o Gregório do Vivier, que é um cara bizarro, mas ele fazendo piadinha do Edir Macedo de que ele usava entrevistas com o demônio para falar mal do Valdomiro. Então ele pegava o microfone e falava com o demônio falando assim: quem te mandou aqui? Ele falou: eu sou servo do Valdomiro. E aí ficava um negócio assim, você falava: mas como assim? E eles... o ponto é que o Gregório do Vivier está rindo da igreja evangélica por causa disso. Eles dão mau testemunho do evangelho, usam o nome de Cristo para isso. E ele fala uma frase que você fala: caramba, um ímpio que blasfema contra o evangelho o tempo todo conseguiu ver isso. Ele fala: nessas igrejas você vê mais demônio do que Jesus. Você não vê Jesus nessas igrejas. Então, esse é um ponto que marca essa questão da experiência, da nova revelação, da nova autoridade, de você ter uma sacada nova e agora você começa uma nova ideia, uma nova doutrina, um novo ensino. E essa ideia do novo, ela faz com que você abandone tudo que você recebeu do evangelho, dos pais da igreja, enfim, daquilo que Deus preservou ao longo da história. Então a gente precisa ter essa clareza sobre o movimento neopentecostal, que ele surge de forma... ele já tem nas suas raízes o abandono de doutrinas essenciais da fé. Outro ponto muito forte sobre o neopentecostalismo: ele não possui uma estrutura bem definida. Ele abraça diversos tipos de teologia, como eu falei aqui. Eu vou citar algumas, a gente vai entrar em todas elas, mas... teologia da prosperidade, G12, igreja em células, teologia da vida sem sofrimento, salvação por obras, cura interior, quebra de maldição, mapeamento espiritual, guarda-chuva espiritual, eclesiologia apostólica, movimentos judaizantes e etc. Cada uma dessas ideias são igrejas diferentes que vêm surgindo dentro desse movimento, mas que em alguma medida negam o evangelho, negam a fé, e a gente tem que entender por que eles não são irmãos em Cristo e como a gente lida com eles também. Esse é um dos principais pontos que a gente vai focar hoje. Agora que eu vi que eu já estou falando há bastante tempo e a gente não está na metade ainda. Brincadeira. Vamos lá. Peraí. Por que o neopentecostalismo é uma seita? Então agora a gente já entendeu o que é o movimento neopentecostal. Ele é esse movimento de foco exacerbado em experiências sobrenaturais. Agora a gente vai olhar as características que fazem parte das igrejas neopentecostais que caracterizam elas como seita. Essas são as características que a gente já viu ali de seitas, tá? Então, quais delas o neopentecostalismo se encaixa? São quase todas. Autoridade apostólica, isso é uma coisa de nova autoridade, então eles tiram a autoridade da Bíblia e colocam uma autoridade apostólica. Eu lembro que uma das percepções que mais me escandalizou quando eu saí da Sara foi que eles tinham exatamente o mesmo modelo eclesiológico do que a Igreja Católica. A Igreja Católica tem o Papa, a tradição
e a Bíblia. A Sara Nossa Terra tinha o bispo, o apóstolo, o líder da igreja, a visão da igreja, que eles usavam esse termo visão, algo mais focado a institucional, a empresa, e aí a Bíblia. Então, assim, era algo muito semelhante. Eu falei, caramba, por que se chamam de evangelho? Junta tudo então, né? Já que é a mesma ideia. E essa questão da autoridade apostólica é justamente isso. Eu tiro, coloco a Bíblia de lado e coloco uma figura apostólica ali, alguém como sendo o pai daquela seita, o pai daquela religião. Algumas vertentes do neopentecostalismo alteram as verdades essenciais do cristianismo. Nem todas as igrejas neopentecostais vão negar a Trindade, vão negar a Bíblia como sendo suficiente. Se você perguntar, ele vai falar, não, a Bíblia é autoridade, sim. Outras vão falar sobre Trindade, sobre salvação, mas em alguma medida ela vai negar alguns dos pontos que são essenciais e ela, no final das contas, perverte uma das principais questões, que é o Evangelho. Não existe Evangelho, não existe salvação por meio de Cristo Jesus. Então você entende que, na verdade, aquilo é um grupo de pessoas que estão se reunindo por um motivo que não é Cristo, que não é Deus, e aí você entende que aquilo não é Igreja de Cristo. Exclusivismo doutrinário, como eu falei com vocês, aquela ideia de exclusivismo, isso é muito presente na igreja neopentecostal, de você não poder falar com outros líderes, não poder estudar outras doutrinas, não poder estudar, não poder ter experiências espirituais, né, orar com outras pessoas, enfim, participar de cultos e etc. Fiéis com dependência espiritual, isso é muito presente nas igrejas neopentecostais. Eu lembro de uma pessoa que ela era minha chefe, quando eu trabalhava no HSBC, num banco, e ela falava que ela era da Universal. Aí, você é crente? Ela falava, não, não sou crente. Eu vou para a Igreja Universal porque lá eu aprendo muito. E eu aprendo muito sobre empreendedorismo, sobre crescer na vida, sobre como ganhar dinheiro, sobre como ser uma pessoa de sucesso, tal. E eu aprendi que eu devo ser fiel à minha autoridade, lá eu tenho uma autoridade. Então, assim, ela pegava várias características da igreja neopentecostal. Deus e Jesus nem fazia parte do assunto, era só realmente um modelo de coaching, enfim, empresarial. Exato. Novas verdades adaptadas ao modelo religioso da seita. Isso é muito comum nas igrejas neopentecostais. Você cria verdades, então, como eu falei para vocês, isso era muito comum. Eu precisava falar sobre determinado assunto, e aí eu pegava a Bíblia e ficava procurando aonde eu podia falar aquele assunto, achava um texto, na minha cabeça linkava aquilo. Pra você ter noção, eu vou falar porque meu cunhado não vai ouvir isso. Ele era pastor lá na Sara e ele tem uma pregação sobre rolo compressor. Então, assim, você fala, mano, como assim rolo compressor, evangelho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas aqui a gente é uma igreja de rolo compressor e a gente vai derrubar o diabo e não sei o quê. Então, assim, são ideias que, irmãos, é bizarro. É uma coisa que hoje você olha e você fala assim, como alguém acredita nisso? Mas a pessoa que está lá, ela é emocionalmente, psicologicamente dependente daquilo. Ela realmente acredita que aquilo é a verdade. Existe também a rejeição da ortodoxia, como eu comentei com vocês. Não é citado de forma alguma no modelo neopentecostal. Olha, vai estudar a história da igreja, vai estudar os pais da igreja, vai estudar teologia, ortodoxia, para ver quais são as principais doutrinas, quais são os principais assuntos da história da igreja. Isso de forma alguma é incentivado, pelo contrário, isso é muito rejeitado. Existe a questão que eu falei para vocês da dependência psicológica e emocional, e existe a salvação por obras, mais conhecido como legalismo. E isso, eu vou falar para vocês que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive de abandonar. Foi muito fácil, depois que Deus abriu meus olhos, foi muito fácil entender o Evangelho. Eu lembro que foi numa noite conversando com o Gui, eu falei, nossa, entendi. Mas assim, você tirar do seu coração o legalismo é muito difícil. Porque quando você vai orar pensando, Senhor, eu não sou digno de orar agora. Aí você fica uma semana bem espiritualmente, aquela semana que você está, caramba, orei todos os dias, li a Bíblia todos os dias, estou super motivado. Aí você vai orar falando, Senhor, hoje eu sou digno. E assim, o legalismo ele impregna em você de uma forma que você acha que você um dia é mais digno de Deus do que no outro. E isso é uma coisa terrível. Então, esse é um dos pontos também que a gente precisa estudar essas seitas e heresias, porque as pessoas que vêm desses meios, não é fácil se livrar dos pressupostos que isso forma em você. Mesmo que intelectualmente você consiga compreender o que é certo, abandonar as práticas... Eu lembro que eu só orava ouvindo música. E para orar em silêncio depois? Falava, caramba, que seco, que frio, tá faltando alguma coisa. Não dá para orar assim aquela como que era o nome dos caras que eu ouvia? Enfim. Os caras
pentecostais que ficava oração em língua no fundo, enfim. E assim, irmãos, isso são coisas que você viveu a sua vida inteira. Eu fiquei, sei lá, 8, 9 anos nesse meio, e aí sair disso, você fala, caramba, mudou tudo do dia para a noite, né? Você simplesmente não tem mais essas coisas, e aí você vai aprender do zero o que é o certo, o que é o evangelho, o que a Bíblia ensina. Então, essas são características da igreja neopentecostal e porque fazem do movimento neopentecostal um movimento sectário. Agora, quais são as heresias do movimento neopentecostal? E aqui é onde a gente vai tratar mais especificamente cada uma delas. Eu vou tentar ser breve, porque daria para fazer um estudo sobre cada uma delas. Se você for procurar no YouTube, você vai achar vídeos e mais vídeos sobre cada um desses assuntos. Mas o principal que eu quis colocar, todas as heresias, todas sem exceção, do movimento neopentecostal partem do abandono e da rejeição do estudo de teologia, que é essa ideia de que a letra mata, da reinterpretação das escrituras, de novas revelações e do autoritarismo espiritual pregado pelos seus fundadores. Todas as heresias que a gente vai ver aí, elas partem desses 4 pontos, tá? Então, se a gente entender isso mais estruturalmente, todos os outros pontos vão ser só ideias novas que alguém teve. Alguém teve uma ideia nova, e aí aquela ideia nova virou uma seita. Mas a ideia nova surgiu de algum desses pontos. Olha, você não pode estudar, você não pode estudar teologia, você tem liberdade para reinterpretar a Bíblia do jeito que você quiser. É o que as pessoas falam muito. Eu e a gente tem um amigo em comum que sempre fala isso. Interpretação da Bíblia é individual. Cada um interpreta do seu jeito. Como assim? Então não dá. Então a gente nunca vai chegar num consenso porque eu quero acreditar numa coisa e você vai acreditar em outra. Então essa ideia de que a interpretação ela é individual é uma dos principais pontos de partida para nascer uma heresia. E essa questão do autoritarismo, do pai da fé, aquele cara que é muito diferente de Paulo e Timóteo, né? Paulo chama Timóteo como seu filho na fé, mas numa ideia realmente de eu sou um pai apóstolo, e eu como pai apóstolo, como pai fundador dessa igreja, eu tenho meus filhos espirituais e eu mando em vocês, eu sou autoridade sobre a vida de vocês, enfim, e aí vai daí para frente. Vamos ver cada um dos pontos. Teologia da prosperidade. Uma das piores que existe, ao meu ver. Por quê? A recompensa na teologia da prosperidade não é Jesus. É uma vida próspera. Ela não está relacionada só a dinheiro. Ela está muito relacionada à saúde, ela está muito relacionada a bem-estar, ela está muito relacionada à vida que você vive. E essa teologia diz que se você não está do jeito que você queria, é porque você não tem fé. Então ela coloca um jugo sobre os seus fiéis que, se ele não tem o que ele precisa ter ou o que ele quer ter, a culpa é dele. E que se ele não der algo para receber aquilo, ele não vai receber. E aí usa-se disso para ganhar poder, dinheiro e reconhecimento. Então uma das principais acusações quando você fala que você é evangélico. Ah, você dá dinheiro para pastor. Exato. Essa ideia, cara, ela é bizarra. Por quê? Porque ela, primeiro, perverte o evangelho. As pessoas vão achar que o evangelho é isso, é dar dinheiro para pastor. Quando você fala, quando eu estava fazendo seminário, as pessoas falam assim, então você vai virar pastor para ganhar dinheiro, vai trocar de profissão. Então, assim, isso é tão enraizado, principalmente aqui no Brasil, por causa da teologia da prosperidade. E ela é uma teologia que não afetou só igrejas que já eram neopentecostais. Ela transformou igrejas pentecostais em igrejas neopentecostais por causa disso. Um bem conhecido é o Silas Malafaia. Hoje ele prega ativamente a favor da teologia da prosperidade. Então, assim, é uma teologia que fala de recompensa por meio de fé, recompensa por meio de obras, você precisa dar para receber. Cara, eu lembro até hoje, na Sara a gente tinha recebido um pastor que tinha vindo de fora, e ele foi pregar e foi no final, aquelas pregações super calorosas e tal. E aí ele fez um momento de apelo, de oferta, e aí minha mãe estava levantando para ir dar a chave do carro. Eu falei, mãe, não, a gente precisa ir embora. Você tem fé, mas a gente precisa ir embora. Então, assim, mas isso é tão... Gente, cara, eu vi muitas vezes isso. Pessoas extremamente simples. Elas tiravam o tênis dela, a mochila dela e dava tudo.
tipo assim, aquilo não vai dar dinheiro para a igreja. E ainda no final, o bispo levantava e falava assim, olha, a pessoa que está indo a pé para casa hoje, essa pessoa vai receber 10 vezes mais de Deus porque ela fez um ato de fé e tal. E assim, no dia seguinte, o cara ia ter que vender água no farol porque ele não tinha que comer em casa, sabe? Então, assim, é um modelo que escraviza a pessoa de um jeito que quando você entende o que acontece por detrás disso, é realmente algo, cara, diabólico, assim. Acho que o termo é esse. É algo que realmente não procede de Deus. Então, essa é uma das teologias mais fortes hoje. Ela é presente em muitas igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade. E ela vem ali desde Universal, igrejas da Assembleia que abraçaram essa teologia, então Igreja Mundial, a Igreja da Graça, enfim, ela vem pegando uma série de igrejas e ela atinge até a outra ponta, que são essas igrejas mais, que a gente vai ver no próximo ponto ali, que é esse modelo mais G12, igreja em célula, igreja moderna, igreja, enfim, a gente vai entrar no detalhe. Então, a teologia da prosperidade, ela está muito presente nesse meio, e ela é uma das principais características de heresia que fazem parte dessas, vamos dar o nome certo, seitas. Então, se você identificar alguém que hoje acredita na teologia da prosperidade, que prega isso, que vive disso, essa pessoa muito provavelmente está afastada do evangelho. Ela não busca a igreja por meio porque ela quer Cristo, ela busca a igreja porque ela quer recompensa, ela quer profecia, ela quer alguma coisa para ela. Segundo ponto, G12 e igreja em células. Essa é de onde eu vim. Esse modelo de G12, basicamente, ele afirma o seguinte: sempre a ideia de uma nova revelação. Um cara, um pastor, aqui na América do Sul, esqueci, acho que é da onde? Acho que é. E ele teve um belo dia, uma oração, e Deus falou com ele, dizendo que os apóstolos entenderam errado a grande comissão de Jesus, quando Jesus disse: ide, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E aí ele fala que Jesus fala para ele que o que ele quis dizer é que os apóstolos deveriam ter feito uma estrutura de 12 discípulos, cada um ter feito 12, e os 12 fariam mais 12, e os 12 mais 12, e um dia o evangelho ia alcançar o mundo inteiro. Exatamente, é uma pirâmide. E essa estrutura de G12, embora ela funcione muito bem dentro de uma empresa, ela não é a forma bíblica de se fazer isso. Porque você vai criar partidarismo, você vai criar facção, você divide a igreja em grupo de 12 pessoas. Cada grupo de 12 são igrejas diferentes, elas não têm comunhão umas com as outras. E essa ideia, ela cresceu tanto que essas igrejas neopentecostais, muitas igrejas neopentecostais, abraçaram essa doutrina, esse modelo de igreja. A Sara Nossa Terra é um modelo muito forte, existem outras igrejas que carregam essa marca, e são igrejas que realmente seguem esse modelo de pirâmide. Elas vão chegando em vários lugares do mundo, elas não estão só mais no Brasil hoje, e elas sempre têm essa ideia de você ter um líder, você vai ser preparado por um tempo, e depois você vai ter o seu discípulo, que você vai ensinar ele a ter outro discípulo, e quando você vê, você tem pessoas de 3 meses de fé discipulando outras pessoas. Você fala assim: cara, você não sabe nada do evangelho, você acabou de chegar na igreja. Paulo chama essa pessoa de neófito. Você é um neófito na fé, você não deveria estar ensinando, discipulando alguém, você deveria estar sendo discipulado, aprendendo. Mas a igreja tem esse modelo que em 3 meses você já é formado ali, um líder, e enfim, vai pregar em célula. Pode falar. Cara, em 3 meses, assim, pensa que é uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de evangelho, e nunca ter ouvido falar de evangelho, essa pessoa simplesmente, de um dia para o outro, ela vai fazer um processo, na Sara Nossa Terra, um processo de liderança. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se reunir com aquelas pessoas toda semana, ela começa a pregar, ela tem uma célula, ela vai começar a ir naquela célula, ela tem um livrinho para pregar. Então, eles querem fazer daquilo uma forma de, agora você é uma autoridade, você tem responsabilidades com a igreja, isso te prende na igreja porque você tem responsabilidades. Então, é um modelo tão bem pensado que, assim, a questão do tempo é só mais uma ferramenta para você não sair logo da igreja. Então, assim, eles têm que colocar num curto prazo de tempo para isso não se perder e não acabar indo para longe. Então, é um modelo, enfim, que é muito forte.
E ele abraça muito essa ideia da igreja em células, é mais comum, talvez você já tenha ouvido falar. A igreja em células fala que você não precisa se reunir numa congregação. A igreja acontece em casas. E aí você já ouviu muita gente falando assim, eu sou a igreja, eu não preciso ir até a igreja. Ele nasce muito por causa do argumento da igreja em célula. Eles usam aquele versículo, onde houver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei, Jesus falando, e aí então vamos colocar aqui 2, 3 pessoas, nós somos igreja. E aí eu não preciso ir até uma igreja, não preciso participar dos sacramentos, do batismo, da ceia, não preciso ter comunhão, não preciso ouvir da palavra, estudar a palavra, enfim. Eles abandonam tudo isso. Exato. A Sara Nossa Terra é meio que um... É assim, você não compra a franquia, você planta uma. Então, como que funciona? Você tem uma célula muito grande em determinado bairro, essa célula cresce, vai começando a ir muita gente. Quando ela já começa a arrecadar valores, você já pode plantar ali uma igreja, e aí você forma uma igreja, e aí a ideia é que você vai tendo igreja em vários lugares, porque aí você tem Sara Nossa Terra em vários lugares, mas não é um modelo onde você compra, só que você só pode plantar quando ela já se sustenta financeiramente. Então é quase uma franquia. Teologia da vida sem sofrimento. Ela está muito relacionada à teologia da prosperidade, mas é um ponto muito forte dentro do movimento neopentecostal, que é a ideia de que se você sofre é porque você tem falta de fé ou é porque você está pecando contra Deus. E assim, a gente vê na Bíblia que acho que todos os homens de Deus citados na Bíblia sofreram, né? A gente não tem ali relato de ninguém, homem, mulher, criança, que não sofreu, não teve sofrimento. Então, essa ideia ela é tão bizarra, mas ela também gera uma dependência psicológica e emocional, porque a culpa do seu sofrimento é sua. Se alguém da sua família morre, foi por causa do seu pecado, foi por causa da sua infidelidade, foi porque você não deu o dízimo, foi porque você não fez alguma coisa que você deveria ter feito. Se você perde o seu emprego, se você faz uma entrevista e não é aceito, é sempre por causa de alguma coisa que você fez, de algum pecado que você cometeu, e isso Deus está te punindo. Então é muita ideia de um Deus punitivo, mas o sofrimento está ali, você pode alcançar, é só você fazer tudo o que você precisa, e aí tem uma lista de regras lá que eles te dão para você fazer. Salvação e recompensa por obras, como eu falei, o legalismo ele é muito presente no movimento neopentecostal, tá? Eu não vou entrar, já falei bastante aqui. Então é a ideia de que se você cumprir determinadas coisas, você vai receber algo em troca. Isso existe não só no movimento neopentecostal, no espiritismo, no adventismo, enfim, todas as igrejas seguem esse modelo de recompensa por obras. No movimento neopentecostal não é diferente. Você tem que cumprir uma série de coisas, e se você cumprir essas coisas, você vai ser salvo. Se você em algum momento quebrar alguma dessas coisas, você perde salvação. Então isso também gera uma escravidão. Eu lembro que depois de várias conversas que eu tinha tido com o Gui e tal, eu estava meio em crise. E aí eu perguntei lá na igreja, eu estava dando aula para esse pessoal que estava se formando para ser líder, e eu falei, quem aqui acredita na sua salvação? Aí uns 4 ou 5 levantaram a mão. Eu falei, não, vocês não entenderam, se vocês morressem agora, quem aqui iria para o céu? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei, caramba, mãe, então vocês não são crente. Por que vocês estão aqui então, se vocês não acreditam na salvação de vocês? Não, líder, é porque eu pequei hoje, porque... sei lá, porque eu não dei o dízimo, porque eu fiz não sei o quê, porque eu vi uma mulher bonita, porque eu não fiz não sei o quê e tal. E aí eu falei assim, mas, cara, isso não é evangelho. E aí foi um dos pontos que mais me despertou, assim, eu falei, não, tá errado isso aqui, tem alguma coisa muito errada. Então essa ideia de que se você não faz, você não recebe, é muito presente na ideia de recompensa por obras. Esse daqui, minha sogra que era especialista. Cura interior, quebra de maldição, mapeamento espiritual e libertação. Esse é um dos pontos hoje que também é muito forte no movimento neopentecostal. Eles utilizam ali daquela ideia de forças demoníacas, de guerras espirituais, e aí você precisa passar por processos periodicamente. Existe um movimento chamado Movimento Shekinah, que é um movimento bizarro. Eles fazem 7 semanas de libertação, 7 semanas de cura interior, 7 semanas de quebra de maldição. E aí você se encontra ali para passar por uma série de experiências que vai te, como eu falei, vai te batendo e martelando psicologicamente ali para que você saia dali escravo mental daquele processo que você viveu. E assim, é para tudo. Eu já vi pessoas espíritas, já vi ateus, já vi de tudo participando. E a pessoa não ouve falar de Jesus em nenhum momento. Ela sai de lá...
espiritualmente renovada, sem saber quem é Deus, sem saber o que é o Evangelho, sem saber, enfim, que ela vai para o inferno. Então esse é um ponto muito presente também, e é um dos pontos que a gente mais, eu acho que os reformados mais têm aversão, né? Porque quando a gente fala dessa questão de demônio, de guerra espiritual e tal, a gente acha que isso também não é real, e a Bíblia tem relatos a respeito disso. E a gente até fica assim, caramba, o que eu faria se aparecesse um endemoniado, né? Mas isso é tão presente no lado de lá, que qualquer pessoa lá é treinada para expulsar demônio. A gente tinha, nesses encontros, tinha um momento lá só de quebra de maldição, onde você quebrava a maldição da primeira até, acho que até a 20ª geração, para que você não carregasse nada dos seus antepassados e pudesse ter uma vida limpa ali espiritualmente. E era uma oração de 20 minutos que eu tinha que falar, todo mundo repete comigo. E você ia falando, pacto de sangue, não sei o que lá e tal, justamente para você libertar a pessoa desse processo e ela entender que a partir de agora ela é nova. A ideia também de guarda-chuva espiritual, e aqui já está muito relacionado à parte de eclesiologia apostólica. A ideia de guarda-chuva espiritual é a ideia de autoridade. Você não pode ficar fora de uma autoridade. E eles pregam isso com o objetivo de escravizar. Então, se você está fora de um guarda-chuva, se você está sem uma autoridade, você precisa urgente ir para uma igreja dessa para entrar debaixo de um guarda-chuva. Eles falavam que quando você está saindo da sala para ir para... A gente falava muito lá, você vai visitar outra igreja, você fica no meio de 2 guarda-chuvas, e você se molha se você ficar no meio de 2 guarda-chuvas. Então, é muito uma ideia você precisa estar debaixo de uma autoridade, ser obediente a ela, e aí já entra essa questão do apóstolo, né, do líder que estabelece esse guarda-chuva. Pode falar. Isso aí não é a famosa cobertura espiritual? Uhum. É a ideia de você ter alguma coisa ali te cobrindo, e se algum dia você sai dali de baixo, você está exposto a Satanás, digamos assim. 10, tá. Movimento judaizante, isso é algo que tem voltado muito às igrejas. Irmãos, hoje tem igrejas, até igrejas como a Assembleia de Deus, que voltaram a colocar a arca, construíram uma arca e você tem que ir lá e tocar na arca. Colocaram chifres para tocar, colocaram instrumentos. Eu lembro que na Páscoa, toda a Páscoa, a gente reconstruía o tabernáculo na Sara e você passava por todas as etapas, pelo átrio, pelo Santo dos Santos, você até chegar no Santo dos Santos, e aí você não podia tocar na arca. Então, assim, era um negócio meio bizarro, como se você fosse estar mais espiritual ali por ter entrado no Santo dos Santos. Exato, o templo, exato, perfeito, um ótimo exemplo. E isso tem virado elemento de culto. Então, assim, tem muitas igrejas que têm colocado dentro dos cultos as questões que vêm do judaísmo, que Jesus cumpriu todas elas, que Jesus encerrou todas elas. Eu falei, pronto, só falta a ideia de voltar ao sacrifício. Por quê? Qual que é a ideia? São coisas que estão na Bíblia, então a gente pode usar e isso vai trazer uma espiritualidade diferente, uma ideia... Pode falar. Além do sacrifício, falta a ideia que ele mandou Abraão, que os outros homens deveriam fazer? Circuncisão. Ah, não, mas aí o batismo... Brincadeira. Não é fundamentado. Pode falar. Uhum. Sim. Exato. Exatamente. Hebreus é um livro que vai destruir tudo isso. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vamos lá, para a gente finalizar aqui essa parte, institucionalização religiosa, que é a ideia do pragmatismo. Eu vou colocar coisas que vão atrair pessoas, e aí eu vou colocar coisas que vão prender essas pessoas, e aí o Renato Vargens tem um livretinho bem legal, chamado... Como que chama? A Gosto do Freguês. Que é justamente a ideia de que você vai se servir na igreja. O Gui tem uma pregação oposta, né? Aqui não tem Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, é a ideia de você chegar na igreja, né? O movimento neopentecostal oferece isso. Você chega na igreja e você tem a igreja ao seu gosto. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a igreja oferece porque a igreja quer que você fique. Sim, o culto de jovem, o culto de adulto, de casal. Sim, culto pet. Esse é novo. Não, assim, a gente fazia... A gente chegou a construir o octógono de UFC em cima do púlpito e era o culto de UFC. Então, assim, o pastor pregava de kimono, enfim.
A ideia eu vou fazer uma ideia diferente, eu vou colocar fumaça, eu vou apagar a luz, a gente fazia praticamente um bate-cabeça, justamente porque a ideia é atrair pessoas. Um dos convites para o grupo de sábado que tinha lá, que chama Arena Jovem, era falar que você estava indo para uma balada. Fala assim, olha, eu tô indo para uma balada, eu fechei uma van, você quer ir comigo? Eu tenho vaga na van. Vou. Aí a pessoa chegava lá, mas não é uma balada? É uma balada gospel. Aí, tipo, tinha muita gente que ia lá e tentava ficar com o menino dentro da igreja porque realmente foi pensando que estava numa balada. Então, assim, enfim, mais um ponto que é muito comum na igreja neopentecostal, no movimento neopentecostal, é esse pragmatismo, a ideia de trazer ideias de fora para atrair pessoas. O exclusivismo, que eu já falei, de você não poder buscar nada fora. Ferramentas miraculosas, é algo muito comum. Óleo ungido, pedra de Israel, água do Mar Morto, e, enfim, do Mar Morto não. Água em cima da... Enfim, uma série de instrumentos que vão, de alguma forma, te libertar, te trazer um resultado. Irmãos, a gente olha para isso e a gente vê como isso é tão... Hoje, pra gente, isso é tão bizarro, mas isso mostra um pecado que a gente também tem, que é o pecado da idolatria, de você olhar para uma coisa e achar que aquilo vai te trazer um resultado, quando, na verdade, a gente encontra isso em Cristo Jesus. E, por último, essa ideia de pirotecnia em nome do Espírito Santo, que é a ideia do batizado no Espírito Santo, de pirueta, de experiência, de falar não sei o que e tal, o pastor que enche a bexiga e sopra a bexiga na cara das pessoas e as pessoas caem. E aí, assim, são pontos que você fala assim, cara, mas como alguém acredita nisso? Como alguém cai nisso? Só que aquela pessoa está lá, querendo receber alguma coisa, e a outra pessoa está lá, falando o que ela quer ouvir, junta, casa. Então, é por isso que o Evangelho, ele liberta a pessoa disso, e é por isso que esses pontos, e talvez tenham muitos outros que eu não coloquei aqui, que fazem parte desse movimento, não são Evangelho, e a gente precisa ter essa clareza de que cada um desses pontos diferenciam eles da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Até os eleitos. Sim. A gente olha para a Bíblia, a gente vê que nas Escrituras a gente tem a evidência de que Satanás ele recebe ali ferramentas para convencer pessoas. E isso vai ser usado para a condenação dessas pessoas. Mas isso não isenta o cristão, a gente, de pregar o evangelho para essas pessoas, de ter misericórdia dessas pessoas. Enfim, se ninguém tivesse pregado, muitas não teriam saído de lá, eu não teria saído de lá. Então, a gente vai ver que são pessoas que estão perdidas, são almas que estão caminhando para o inferno, e a gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas. Irmãos, bem rápido aqui, e aqui já é para a gente encerrar, quais são as ferramentas que a gente tem para combater as heresias neopentecostais? Isso para você usar em você, na sua vida, e para você levar para pessoas que talvez você conheça que são desse meio. Primeiro, lê as Escrituras, lê a Bíblia. Ler e estudar a Bíblia é um dos pontos essenciais. Mas como a gente falou, vai ter muita gente que vai falar assim, não, eu já leio a Bíblia. Então, conhecer, além de ler a Bíblia, conhecer as principais doutrinas. Você tem que ter conhecimento e se dedicar a esses pontos para poder explicar a doutrina da Trindade, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a salvação pela graça, o modelo bíblico de igreja, enfim, uma série de pontos que você vai poder estudar para apresentar para essas pessoas. Eu coloquei esses 3 como principais porque toda igreja neopentecostal abandona algum desses 3 aí. Oração, é uma das principais ferramentas que a gente tem. Conhecer livros, vídeos, materiais que você pode oferecer para essas pessoas. Eu ia contar aqui, mas não vai dar tempo. Mas uma das formas que eu cheguei ao Evangelho foi por um livro que o Gui me deu. Eu fui abrir ele 2 anos depois que ele me deu. Ele ficou no plastiquinho, do jeito que ele tinha me dado. Porque o nome do livro já me ofendia. Era sincero, mas errado. E aí eu falava, o meu principal argumento era, não, Deus conhece a sinceridade do meu coração. Se está errado, eu sou sincero, pelo menos. E aí o livro acabou com esse argumento e, enfim, foi uma ferramenta muito importante. Então, são materiais que você pode conhecer para poder utilizar. E aí, como eu falei com vocês no começo, treinar ativamente e intencionalmente a exposição do Evangelho. Você já parou para pensar se você sabe expor o Evangelho para uma pessoa? Você já treinou isso? Já chega em casa e fala hoje, como eu falaria do Evangelho para alguém que eu nunca não conheço? Como que eu faria isso? E treina isso em casa. E dar testemunho de uma verdadeira conversão. Às vezes a gente acha que testemunho é uma coisa que só eles usam. Eu era assim, agora eu sou assado, eu sou universal.
Não, a gente pode dar testemunho. Cara, eu era pecador, eu estava morto em meus delitos e pecados, eu estava em inimizade com Deus, o Senhor abriu os meus olhos, Ele me converteu a Ele, Ele tirou de mim um coração de pedra, Ele me deu fé, Ele me mostrou a sua palavra e hoje eu creio que Ele é a minha salvação, eu dependo dEle, eu coloco nele a minha esperança e eu tenho nele a certeza da minha salvação. A gente também tem que dar testemunho. Jesus Cristo mudou meu viver. E aí os pontos que eu coloquei para a gente encerrar, irmãos, eu estou correndo porque eu já falei bastante aqui, mas são três pontos principais para a gente aplicar isso nas nossas vidas. Né? É um pouco difícil trazer aplicações num tema como esse, mas se você é alguém como eu, que veio desse meio neopentecostal, se esforce para identificar quais pontos ainda você carrega, né? Que são pontos ainda que são pressupostos em você, para que você, por meio de oração, por meio de leitura bíblica, por meio de estudo e por meio de discipulado, por caminhar junto com alguém mais maduro que você na fé, você consiga abandonar esses pontos. Então, de tudo isso que eu falei aqui, se existem pontos que você tem dificuldade, procure alguém da igreja para conversar sobre isso, para lidar sobre esses pontos. Eu, como eu comentei com vocês, durante muitas vezes eu tive dificuldade em lidar com essa questão do legalismo. Eu sempre achava que um momento eu estava mais digno de Deus, em outro momento não. Eu tive muita dificuldade nessas práticas de orar. Eu achava que Deus não estava me ouvindo porque não estava sentindo nada ali na oração. Eu só estava falando e achava que a parede estava me ouvindo. Então você entender essas questões e lidar com isso, e alguém mais maduro na fé pode te ajudar. Se você não é alguém que passou por isso, tenha misericórdia dessas pessoas. Por mais bizarra que essas ideias sejam, essas pessoas acreditam nisso cegamente. E elas estão erradas. Isso é culpa delas. Mas tenha misericórdia delas, assim como Deus teve misericórdia de você. E fale do Evangelho para elas com amor e em amor. E lembre-se de que é Cristo quem salva, não você. Então não adianta tentar colocar a força na cabeça de ninguém. É o Senhor que vai fazer isso. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar, e aí depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode me perguntar, a gente conversa. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos revelou o teu verdadeiro evangelho, Pai. Porque se não fosse a tua graça, se não fosse o Senhor, por meio do teu Espírito, em nos salvar, em converter os nossos corações a ti, nós ainda estaríamos cegos, ainda seríamos teus inimigos, independente, Senhor, de onde viemos. Então nós te louvamos porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor se apresentou a nós, o Senhor tirou de nós esse coração de pedra e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, Senhor. Nós te louvamos por esse evangelho, somos gratos a ti, Senhor, porque em ti recebemos a verdadeira salvação. Pedimos que o Senhor, por meio da tua graça, nos conduza, Senhor, a sermos ferramentas, instrumentos teus na pregação do Evangelho, Senhor, no alcance daqueles teus eleitos que ainda não estão aqui conosco, que estão espalhados por todo mundo, que estão presos em tantos erros, em tantas heresias, em tantas seitas, Senhor. Usa o teu povo como instrumento para levar o Evangelho a essas pessoas, ó Deus. Capacita-nos para isso, ajuda-nos, Senhor, a sermos intencionais, sermos ativos nesse processo de evangelização, de defesa da fé, Senhor. Tenha graça e misericórdia para com a tua igreja, capacita-nos como igreja, capacita, Senhor, e abençoa a liderança da nossa igreja para que mais e mais possamos ser moldados também à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. E acima de tudo isso, Senhor, santifica o nosso coração, santifica, Senhor, as nossas mentes, as nossas mãos, para que em tudo que fizermos, Senhor, o teu nome seja glorificado. Por meio de Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, tem comida ali e, enfim, se alguém quiser conversar, estou à disposição.